Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula do Popclass Enem. Eu sou Beatriz Feitosa e na aula de hoje nós teremos a parte 2 da aula sobre ciclos ovariano e menstrual. Hoje vamos resolver algumas questões sobre o assunto abordado. Primeira questão. A menstruação é um processo em que ocorre o desprendimento do endométrio e sua eliminação junto ao sangue, através da vagina. Esse processo ocorre quando os níveis letra A, de LH aumentam e FSH diminuem. Letra B, de LH e FSH aumentam. Letra C, de progesterona e estrogênio diminuem. Letra D, de progesterona e estrogênio aumentam. Letra E, de progesterona aumenta e estrogênio diminui. A resposta correta é a letra C. Vamos entender um pouco. Com a liberação do óvulo secundário, que vai ser a ovulação, o LH ele vai fazer com que o folículo ele se transforme em corpo amarelo ou corpo lúteo. Ele vai iniciar o processo de produção de estrogênio e progesterona, que vai inibir a produção de FSH e LH. Com a diminuição do LH, o corpo lúteo ele vai deixar de produzir o estrogênio e a progesterona, e esses hormônios eles vão cair. Com a queda desses hormônios vai ocorrer a menstruação, como foi falado, devido à isquemia da camada funcional, devido à ausência hormonal. Segunda questão. Observe o gráfico e marque a alternativa correta a respeito das variações desses hormônios durante o ciclo menstrual. No gráfico nós podemos ver que são as variações dos níveis de estrogênio e progesterona ao longo do ciclo. Letra A. O aumento dos níveis de estrogênio está relacionado com a diminuição do endométrio. Letra B. O aumento do índice de estrógeno faz com que ocorra um aumento da secreção de FSH e LH. Letra C. Após a ovulação, ocorre uma diminuição nos níveis de progesterona. Letra D. Altos níveis de progesterona e estrógeno fazem com que ocorra a liberação do ovócito secundário. Resposta correta é a letra B. Os níveis de estrógenos no gráfico, eles vão ser altos perto do dia da ovulação. Nós podemos perceber o estrógeno, a linha vermelha, está mais elevado por volta do 12º, 13º dia do ciclo. Isso vai ocorrer porque o aumento desse hormônio vai fazer com que o FSH e o LH eles sejam secretados em uma maior quantidade. E o aumento do FSH e o LH provoca a ovulação. Como a gente já viu, o FSH ele conclui a ovulação do folículo dominante e o LH induz a sua liberação. Terceira questão. Durante o ciclo menstrual, diversas alterações ocorrem no endométrio, a fim de que ele seja preparado para receber o embrião. O aumento da espessura de vasos sanguíneos e glândulas nessa região está relacionada com os níveis de letra A, progesterona, letra B, LH, letra C, FSH, letra D, estrógeno. Letra D é a resposta correta. Esse estrógeno ele vai ser relacionado com o desenvolvimento do endométrio e ele vai permitir com que aumente uma quantidade de vasos sanguíneos e glândulas, fazendo com que ele seja preparado para receber o embrião. Quarta questão. A figura abaixo representa o desenvolvimento da parede uterina durante o ciclo menstrual. Observe que no final do ciclo ocorre uma queda na espessura da parede. Assinale a alternativa a seguir e marque a que indica o nome desse processo que marca o fim de um ciclo e o início de outro. Letra A, ovulação. Letra B, gametogênese. Letra C, menstruação. Letra D, dismenorreia. Letra E, menopausa. A resposta correta é a letra C. A menstruação vai ser a fase do ciclo em que essas secreções, sangue e porções do endométrio são eliminadas. Marca o fim do ciclo e o início do novo. Como foi falado na aula anterior, devido à queda hormonal, vai ocorrer uma isquemia da parte funcional endometrial e ela vai ser
vai desprender e vai ser eliminado, diminuindo também a espessura do endométrio. Conforme o novo ciclo inicia-se e aumenta as concentrações hormonais, o endométrio ele volta a crescer. Quinta questão. Após a ruptura do folículo e a liberação do ovócito secundário, é formada uma estrutura endócrina que produz progesterona. Essa estrutura, indicada pelo número 1 na figura abaixo, que recebe o nome de, e nós podemos ver, e no dia 1 ao dia 14, formação do ciclo do folículo em crescimento, por volta do dia 14, a ovulação, e em seguida a formação dessa estrutura. Qual é o nome dela, né? Letra A, óvulo. B, folículo ovariano. Letra C, endométrio. Letra D, corpo amarelo. Letra E, corpo albicans. Resposta correta é a letra D. O corpo amarelo, ou também chamado de corpo lúteo, ele vai ser um tecido temporário de função endócrina que produz progesterona. Como vocês podem lembrar, o corpo lúteo ele vai produzir os hormônios. Caso de gravidez, ele torna-se o corpo lúteo gravídico. E se não ocorrer gravidez, após 10 dias, ele vai evoluir e vai se tornar o corpo albicans, que é um tecido cicatricial. Sexta questão. No caso o corpo lúteo se desintegre nas primeiras semanas de gestação, ela vai ser interrompida em virtude da RUDO. Formação precoce da placenta. Letra B, deficiência no hormônio FSH. Aumento da taxa de gonadotrofina coriônica. Letra D, deficiência do hormônio progesterona. Ou letra E, aumento de LH liberado pela neurohipófise. A resposta correta é a letra D, deficiência de progesterona. O corpo lúteo ele vai produzir a progesterona. E essa progesterona é que vai estimular o crescimento e a manutenção do endométrio. O corpo lúteo gravídico, ele tem uma duração aproximada de 8 a 9 semanas. Só a partir desse tempo é que vai ter a formação placentária e ela vai assumir a responsabilidade de produção dos hormônios. Caso contrário, a gestação ela não torna-se viável devido à ausência hormonal. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula, das questões. Curtem, comentem, compartilhem com seus amigos e não percam as próximas aulas do nosso canal. Até a próxima!